a minha geração. Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma quase jornalista de moda que se tornou, e ainda bem, feitas as contas, jornalista de cultura. Nasceu em 97, num domingo cinzento, em Paranhos, no Porto. Nessa altura, os pais viviam em Penafiel, mas aos 2 anos mudou-se com a mãe para o Marco do Canaveses. No ano 2000 era provavelmente a única criança na escola a ter os pais separados. E viver com a mãe acabou por moldar a mulher em que se tornou, sonhadora, independente e desenrascada. Em sua casa sempre foi a mãe a fazer tudo, a cozinhar, a limpar, a fazer furos na parede, bebia uma cerveja sozinha ao jantar, se lhe apetecesse. Hoje em dia podemos encontrar esta naturalidade em casa de qualquer uma de nós, mas naquela altura sentia que tinha uma revolução entre 4 paredes. Sempre gostou de ler, sozinha, no quarto, lia livros de adolescentes, lia muitas revistas, como a Visão Júnior, a Bravo e a Super Pop, até que um dia pediu a revista Vogue. Foi aí que decidiu que queria ser jornalista de moda e por isso mudou-se para o Porto com a mãe, aos 15 anos, para estudar produção artística com especialização em têxteis na Escola Artística Soares dos Reis. Nessa fase descobriu o cinema de Godard, a fotografia de Nan Goldin e a pintura de Paula Rego. Foi também nessa altura que leu O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, e que se tornou clara a ideia de que não se nasce mulher, tornamo-nos mulheres. Mais tarde estudou comunicação na Universidade Lusófona, com algum preconceito em relação a universidades privadas, mas acabou por ser mais uma boa experiência. Conheceu o cinema de Nanni Moretti e de Manuel de Oliveira e o trabalho de Diana Andringa e de Paulo Preciado. Por esta altura já sabia que, na verdade, queria ser jornalista de cultura e juntou-se à secção de cultura e à opinião do Jornal Universitário do Porto. Mudou-se para Lisboa para tirar uma pós-graduação em curadoria de arte e meio ano depois começou a trabalhar no Gerador. Colaborou com os Shifters, escreveu na Comunidade de Cultura e Arte e agora faz parte da equipa do Público na Escola. Não gosta da expressão dar a voz a, mas considera que todos os nossos sapatos contam histórias. Carolina Franco, muito bem-vinda. Uau, olá Diana. Olha, dar voz, olhar para os sapatos de cada um ou passar o microfone? Eu acho que é mais passar o microfone. Eu embirro muito com essa expressão do dar voz a, porque parece que as pessoas não têm voz e nós é que lhes vamos dar voz a partir do momento em que as convidamos para, no caso do meu trabalho, para uma reportagem ou para uma entrevista. E eu não acredito nisso, acredito que toda a gente tem a sua voz, nós podemos amplificá-la de alguma forma. E sim, os sapatos das pessoas também podem contar histórias, tal como as mãos das pessoas, os olhos das pessoas, podem falar sem que elas tenham de se expressar por palavras. E esta história dos sapatos que contam histórias, ficaste com isto agarrado a ti desde uma série, a Ugly Betty. É verdade. Que ecoou em ti passado algum tempo, depois de a veres. É verdade, é uma série muito problemática, se nós formos ver agora, está cheia de estereótipos em relação a pessoas latinas, em relação a mulheres também, em relação àquilo que é trabalhar no mundo da moda, mas que eu lembro-me quando eu vivia no Marco de Canaveses, na altura em que ainda não víamos séries na Netflix ou na HBO, sim, e tínhamos de esperar por um determinado dia para ver a série que queríamos ver na televisão, e eu gostava muito daquela série por haver esta personagem que vai trabalhar para uma revista de moda e que quer fazer um trabalho que na verdade é tudo menos aquilo que se espera de uma revista de moda. E eu identificava muito com isso mesmo quando eu quis ser jornalista de moda, e acho que talvez depois influenciada não só pela Vogue mas também pela Betty, era esse trabalho que eu queria fazer, o trabalho de olhar para aquilo que ninguém olha e de contar histórias que podem estar numa revista de moda e contrariar ao mesmo tempo esta ideia de que a revista de moda é um lugar de futilidades e só para mulheres que, por serem mulheres, são fúteis e gostam de futilidades. E a verdade é que a história está cheia de exemplos de grandes mulheres escritoras que começaram ou que escreveram mais tarde para revistas de moda, nomeadamente a Vanity Fair, por exemplo a Joan Didion, que é uma das minhas grandes referências. Mas voltando à história dos sapatos, há um artigo, há um episódio de Ugly Betty em que a Betty decide contar a história de diferentes pessoas a partir dos sapatos dessas pessoas. E foi assim um episódio que me marcou muito e que mais tarde, isto é, se calhar até quando tu me convidaste para o programa, eu voltei a lembrar-me dele por algum motivo, não é? Ficou cá. Tu não querias vir, ficam a saber ouvintes que a Carolina não esteve reticente. É verdade. Vir. Mas lembrei-me desse episódio porque ela fotografou várias pessoas, havia umas botas de um trabalhador das obras, uns sapatos de uma bailarina, um estileto, uns sapatos de salto, se não me engano, de uma mulher que trabalhava num escritório, e ela contava as histórias das pessoas através dos seus sapatos. E eu achei isso muito bonito, não é? Como é que tu podes contar essa história através de uma coisa que todos nós usamos, que são os sapatos, não é? O que é que isso diz sobre as pessoas e sobre o trabalho das pessoas, sobre a precariedade das pessoas, o cansaço, e acho que isso foi muito inspirador para mim também enquanto futura jornalista. Sim, e quando pensas em passar o microfone, a quem é que pensas em passá-lo?
Eu penso sobretudo nessas pessoas que normalmente estão nas margens, aliás, que são colocadas nas margens, que não estão necessariamente porque são pessoas que passam por nós todos os dias, que estão ao nosso lado todos os dias, mas que grande parte das vezes não são ouvidas nos órgãos de comunicação social. E aqui falo não só de pessoas negras, pessoas trans, de mulheres, De jovens, de crianças, pessoas mais velhas também. Portanto, no fundo, todas estas pessoas que a priori não são consideradas nas notícias, nas reportagens, e que quando aparecem de uma forma que é manipulada, ou que é a história, a narrativa que as pessoas que vão fazer a reportagem querem que elas tenham, e não a narrativa que lhes pertence. E é por isso direito. mesmo, por acreditares que todas as vozes, em todas as idades, vindas de todos os contextos, são válidas para questionar o mundo, que acreditas tanto no projeto público na escola? Sim. Sim. É curioso porque antes de eu entrar no público na escola, eu já sabia que o projeto existia, e depois posso explicar melhor em que é que consiste o público na escola. Queremos saber isso. Antes de eu estar no público na escola, estava no Gerador, e o Gerador tinha um programa, e ainda tem, acho eu, um programa de bolsas para jornalistas, no qual nós, jornalistas do Gerador, também tínhamos de participar, de concorrer. E uma das minhas propostas nesses concursos foi perceber o que é que a geração Z tinha de diferente das outras gerações, porque eu achava que era uma geração muito mais aberta, e que esta coisa de usar os pronomes no Instagram, ou dizer a alguém, o meu pronome é ela, dela, ou eu vou pelo pronome ela, dela, ou ele, dele. Ou quero usar pronomes neutros. Eu achava que isto já era uma coisa muito natural para estes miúdos, e que falar sobre questões raciais também era muito natural para eles, mas não sabia até que ponto é que isso era uma ideia pré-concebida minha, através dos meus algoritmos e da minha bolha. E então quis ir fazer uma reportagem sobre isso. As minhas ideias começam sempre por ser muito megalómanas, e eu adorava ter ido a várias escolas em Portugal, mas por uma questão logística acabei por ir ao Liceu Camões, e conversei com 10 adolescentes entre os 15 e os 18 anos, que me explicaram um bocadinho como é que eles veem o mundo, quais é que são as grandes questões para eles, e aí eu também consegui perceber quais é que eram as questões que se tocavam, naturalmente questões climáticas, mas também questões de desigualdade de género, e por exemplo, eu perguntei-lhes os pronomes e eles sabiam todos perfeitamente o que é que eu estava a falar. Não foi uma coisa estranha de repente eu perguntar quais é que são os pronomes que eu devo usar para me referir a ti. E através dessa reportagem eu já tinha uma vontade muito grande de ouvir os jovens, porque também eu fui consumidora de revistas, como tu disseste na apresentação de revistas. Eu também lia Brava e Super Pop. Também, não é? Saudosos tempos. Sim. E eu sinto que falta isso. Sim. Que falta, não sei, uma revista, uma plataforma. Mas não existe que agora? Não sei se a Bravo... Eu acho que a Bravo acabou, entretanto. Okay. Perdoem-me se... Eu ainda li o Amiguinho antes da Bravo e do Super Pop. Amiguinho também. Mas eu acho que a Bravo e a Super Pop tinham aquelas coisas mais de adolescente, que tu querias saber e que não eram propriamente estar numa revista dos com namorados e das namoradas. Exato. Todas essas coisas, pronto, todas essas coisas que tu estás a descobrir na adolescência. E então, de repente, eu, passado algum tempo, também dei uma espécie de aula com o Gerador sobre jornalismo lento para os jovens repórteres do ambiente, e fiquei mais uma vez super entusiasmada, e de repente surgiu esta oportunidade de ir trabalhar para o público na escola, e foi como... Eu não sei bem se acredito no destino, ou pronto, que as coisas não acontecem por acaso, mas as coisas alinharam-se de uma forma muito particular para o meu lado, e fui parar ao projeto Público na Escola. Sim. E que projeto é este, Público na Escola? O Público na Escola é um projeto pioneiro do Público, que, nas palavras do Manuel Pinto, que é um dos fundadores do projeto, que era jornalista do Público e fazia parte da direção na altura, e que é professor da Universidade do Minho, é um projeto que, ao contrário do que é normal, nasceu antes do próprio pai, porque o Público na Escola surgiu até antes do Público. O Público tem 30 anos, e uma das matrizes do Público enquanto jornal era estar ligado à educação, às escolas, e ter esta preocupação com a presença dos jornais e do jornalismo nas escolas. E, portanto, desde o início do Público, desde a fundação do Público, acharam que fazia sentido criar este projeto, que era o Público na Escola, e que na altura tinha uma série de professores, penso que cerca de 3 ou 4,
que se foram inspirar para a Espanha e perceber o que é que se estava a fazer na literacia mediática na altura por lá, e vieram para cá com uma série de ideias e decidiram pôr isso em prática com algumas ferramentas, como um boletim informativo que era enviado para as escolas. Era um boletim mensal que tinha, pronto, informação sobre algum tema em específico. Depois havia também visitas à redação, que é uma coisa que hoje em dia continua a acontecer, e havia o concurso de jornais escolares, que acabou por ser o grande evento do público na escola, e que mostrou que de facto os jornais escolares podiam ser uma ferramenta muito poderosa para trabalhar a literacia mediática. Sim, são uma ferramenta, dizes tu, pedagógica e emancipadora dos leitores. Exato, eu acredito que sim. E acho que é comum, que isto é que toda a gente no público na escola acredita nisto, porque o público na escola em 2015, 2016, mais ou menos, teve de terminar por falta de recursos e apoios, e voltou no ano letivo 2019-2020 com o apoio do Ministério da Educação e da Fundação Belmiro de Azevedo. Nessa altura, o panorama mediático era diferente, claro, mas como se tinha percebido que, de facto, os jornais escolares eram uma ferramenta muito emancipadora para termos sociedades democráticas, sociedades mais democráticas e também cidadãos mais informados, e falar aqui também já das crianças enquanto cidadãos, não é? Que não o são apenas a partir do momento em que fazem 18 anos, já o são. Percebeu-se que, pronto, que valia a pena investir nisto, e que os jornais escolares iam ser a grande base do trabalho do público na escola. Portanto, aquilo que o público na escola faz hoje, sob a coordenação da Luísa Gonçalves, que é uma professora, e da Bárbara Simões, que é jornalista, é não só dar apoio a jornais escolares que já existem, e são bastantes. Posso dizer-te que no concurso de jornais escolares do ano passado inscreveram-se cerca de 130 e tal jornais escolares que concorreram, tanto de agrupamento como de escola, e não só dar apoio e perceber como é que esses jornais podem melhorar e podem ser totalmente dos alunos, porque é isso que se pretende, é que possam ser os alunos a ter agencialidade e a fazer os jornais por si, e não ser uma coisa feita pelos professores, não é? E também, por outro lado, utilizar o jornal como recurso pedagógico. Como é que tu, a partir de uma notícia ou de uma reportagem, ou posso dar um exemplo, como é que tu, a partir de um artigo do Vítor Balanciano sobre a Billie Eilish, consegues falar sobre uma série de coisas numa aula de cidadania ou de história? Pronto, isto é um desafio particular que a Luísa Gonçalves fez, em que, a partir desse artigo do Vítor Balanciano, que ele fez num concerto da Billie Eilish, tinha uma série de propostas para que os alunos conseguissem perceber ou questionar, é mais isto, questionar qual é que é a pertinência de existir em clubes de fãs, qual é a importância da música ter uma mensagem política. Mas quem é que faz essas interações com os alunos? São os professores. São os professores que têm alguma reunião com os jornalistas do público? Não, que podem ir ao site do Público na Escola e encontrar esses recursos que já estão completamente planificados. Vem o exercício já delineado, por Exatamente. assim dizer. Então não é um jornal em formato para crianças? Não. Okay. Eu olhar pela não achava que era um jornal para crianças. Não é. É um projeto de literacia mediática, ou seja, de educação para os mídia, mas que dá apoio aos jornais das crianças, para e com as crianças e jovens. Isto porque os manuais escolares não têm atualidade, no fundo, não é? Exatamente, também por aí, sim. E vocês no Público na Escola notam que há um interesse por parte dos mais novos, dos verdadeiramente mais novos, não os mais novos de que tratamos neste programa, em folhear jornais, em saber como é que se escreve uma notícia, que tipos de textos podem encontrar, uma crónica, o que é o fotojornalismo? Há muito interesse em perceber, por exemplo, como é que se faz um podcast, em perceber o fotojornalismo, em perceber como é que eu posso fazer um jornal online, e eu acredito que há muito interesse também em folhear o jornal, só que é muito engraçado porque continua a haver visitas à redação, nesta nova vida do Público na Escola, chamemos-lhe assim, e nós por norma damos sempre um jornal do dia aos alunos que vão lá visitar o jornal, a visitar a redação, desculpa. E às vezes é super engraçado ver a reação deles, porque parece mesmo que não sei, que nunca viram um jornal em papel, ou que há muito tempo que não tinham a oportunidade de perceber como é que
como é que funciona um jornal em papel e que afinal tem palavras cruzadas e tem notícias sobre o Johnny Depp e a Amber Heard, Sim. sobre a separação deles, e que são coisas que eles leem na internet e que percebem ali que também estão no jornal. Sim. E é um encontro maravilhoso. Sim. Mas E os jornais que eles desenvolvem são sempre sobre assuntos da escola? Querem noticiar a escola aos outros alunos ou vão buscar assuntos de fora? há de tudo. E eu acho que isso é das coisas mais fantásticas do mundo do jornalismo escolar, é que há muita diversidade. Não só em termos de formato, mas também em termos de temas e de abordagens. Porque tens jornais que... em que os alunos de facto vão entrevistar pessoas que se calhar tu poderias entrevistar ou eu poderia entrevistar, e há outros jornais que se focam mais nas atividades da escola ou da comunidade, mas aquilo que a Bárbara Simões costuma dizer sempre que temos alguma reunião com um jornal que está a começar e que quer o nosso apoio, ou um jornal que já começou mas precisa desse apoio de alguma forma, o que ela costuma dizer é faz no jornal aquilo que o jornal da escola ao lado não pode fazer, ou de outra cidade não pode fazer. O que é que tu podes fazer aqui que mais ninguém poderia fazer, não é? Falar sobre a tua comunidade ou com a tua comunidade, usar esse olhar privilegiado do jovem, não é? Que muitas vezes não é tido em conta, como falávamos há pouco, são olhares que muitas vezes são... ia dizer-me desprezados, não sei, Sim. talvez seja uma palavra um bocadinho forte, mas que são vozes que muitas das vezes não são consideradas, e que no jornal escolar podem ter espaço para não só a voz deles enquanto pessoas que escrevem opinião ou que escrevem um poema que é publicado, porque isto é que também acontece, um poema ou um conto que é publicado no jornal escolar. Não só isso é válido, como é válido o olhar que eles têm para fazer uma entrevista ou para fazer uma reportagem. E acontece às vezes uma criança de 10 anos achar que a pergunta que vai fazer, ou se calhar até mais um jovem de 11, 12, a pergunta que vai fazer se calhar não faz muito sentido. E faz todo o sentido, mas há sempre aquela coisa dos adultos dizerem que não é válido, não é? Que aquilo que tu queres saber não é assim tão interessante. Ou o medo de errar, o medo do ridículo, de ser também. usado pelos outros. É uma coisa que acontece muito. Olha, a minha acontecia-me quando era mais nova e às vezes ainda acontece hoje em dia. A minha acontece hoje em dia, sim. Olha, o público na escola, achas que este projeto pode contribuir para que daqui a uns anos tenhamos mais mulheres a querer pegar no microfone? Eu acho que sim, e acho que a geração que está, ou as gerações, não sei se podemos dizer assim, que estão hoje nas escolas, na escola primária e até ao secundário, são gerações que já estão mais despertas para isso e que também questionam mais e que exigem mais esse espaço. Portanto, eu acho que sim, e daquilo que tenho visto dos jornais que vou folheando, porque uma das últimas coisas que fiz foi organizar os materiais do concurso de jornais escolares e ia vendo assim um jornal ou outro, e uma das coisas que me surpreendeu foi isso, foi perceber que havia entrevistas ou reportagens que falavam sobre assuntos que me interessam a mim também e que eu considero essenciais e basilares quando falamos de direitos humanos, e que já estão também nos jornais escolares. Esta pergunta que te fiz não é inocente, não é? Isto está relacionado com o facto de tu achares que não tinhas muito para acrescentar se viesses a esta entrevista. Ao mesmo tempo, reconheceste que sabias que, histórica e estruturalmente, as mulheres tendem a pensar que não têm muito a acrescentar. Como é que isto acontece também a mulheres que estudam o feminismo? É verdade. Está muito entranhado. Está muito entranhado. Eu acho que uma das coisas que me faz mais confusão na vida, assim mesmo, e com a qual eu me bato, não sei, com a qual eu me tenho debatido ao longo dos últimos anos, até desde a minha adolescência, é às vezes eu sentir que aquilo que eu faço e aquilo que eu penso não está, sabes, não está a bater certo, porque eu acredito que consigo e que tenho de ocupar os lugares e que tenho que fazer, e de repente quando me convidam para um programa eu digo, eu acho que não tenho muito a acrescentar. Portanto, é tão estrutural que às tantas eu me vejo nessa situação, e que sei que há muita gente que às vezes eu convido pessoas mesmo para, não sei, estou a fazer uma reportagem sobre qualquer coisa e acho que aquela pessoa tem alguma coisa interessante a acrescentar. E acontece muitas vezes as pessoas acharem que não têm nada a acrescentar ou que não são a pessoa certa. E por isso é que também vemos muitas vezes painéis com muitos homens. É verdade que antes disso há um problema maior, que é
não existirem ainda muitas mulheres em cargos de chefia, e que se virmos isto de um ponto de vista interseccional, há muito poucas mulheres negras em cargos de chefia, muito poucas mulheres trans em cargos de chefia, e se cruzarmos tudo isto e pensarmos numa mulher trans negra, ainda subimos a um nível do impossível, não é? E que ainda não vemos. Não? Sim, mas conheces muitas mulheres trans negras? Eu, por exemplo, não conheço nenhuma. Não conheço muitas, mas elas existem. E devemos nós procurá-las e passar-lhes o microfone. Devemos. Não dar-lhes voz, mas passar-lhes o microfone. E quando as pessoas e quando essas mulheres trans negras, ou seja quem for, acham que não têm muito a acrescentar e às vezes até se mostram um bocadinho reticentes, eu acho que devemos insistir, porque às vezes eu quero muito falar com uma pessoa e quero mesmo muito, e sei que a pessoa vai ter alguma coisa a acrescentar, de certeza, mais do que eu aqui. Não, de verdade. Lá está o síndrome de impostora. É verdade, mas é verdade mesmo. E às vezes a pessoa diz-me que não. E eu, ok, tenho que respeitar que a pessoa disse que não, mas se calhar noutra oportunidade qualquer eu vou querer convidar a pessoa outra vez e vou insistir noutro convite. Até a pessoa perceber que sim, que a opinião dela é válida e que lá porque não esteve num lugar de visibilidade até então, isso não quer dizer que não possa ocupá-lo a partir desse momento, não é? Eu fico muito contente, Carolina Franco, por teres vindo aqui ocupar o teu espaço e o teu lugar, e pergunto-te o que é ser mulher. Uma pergunta que é muito feita hoje em dia. É verdade. E que as pessoas não têm uma resposta assim tão pronta para responder esta pergunta. Eu também acho que não tenho. Porque tu falaste da Simone de Beauvoir, e quando eu comecei a ler a Simone de Beauvoir é que percebi que de facto isto de ser mulher é uma construção social, não é? Que as pessoas esperam que nós façamos determinadas coisas e nos comportemos de determinada forma, que usemos determinadas roupas, determinada maquilhagem, que o nosso cabelo seja de uma determinada forma, porque isso é que é ser mulher. E para não falar de questões biológicas, não é? Porque a maior parte das vezes quando se fala de ser mulher há uma concepção de que ser mulher é ser uma mulher cisgénero, que nasceu como mulher com o seu sexo atribuído à nascença. E portanto eu acho que ser mulher pode ser muita coisa. Eu acho que ser mulher é aquilo que cada mulher quiser ser. Queria justamente falar do Segundo Sexo, é um livro que eu também gosto muito. O que é que esse livro te deu e como é que te cruzaste com ele? Sei que foi na Soares dos Reis, uma escola muito rica em cultura e criatividade e conhecimento. Sim. A Soares dos Reis, eu acho que sempre que eu falo a Soares dos Reis os meus olhos brilham e fico assim super feliz de ter uma oportunidade para falar da Soares dos Reis, porque foi uma escola, foi um privilégio andar na Soares dos Reis e ter essa possibilidade de repente mudar-me para o Porto e estudar lá, porque eu vi ao Fame não sei se sabes, aquela série de dança, e era uma escola de artes em que pessoas que estudavam dança, música e teatro se encontravam, e que era uma série que a minha mãe já via e também era daquelas que eu esperava para ver na televisão um determinado dia. Depois comprei a caixa dos DVDs para poder ver quando eu quisesse, e eu sonhava muito com poder estudar numa escola deste género, porque sentia que havia um contágio de repente eu conheço isto ou eu sei isto e vou partilhar com outra pessoa, a outra pessoa conhece outra coisa qualquer e vai partilhar comigo, e eu senti muito isso na Soares dos Reis. O Segundo Sexo não foi um livro que me foi recomendado por alguém ou por algum professor, mas provavelmente eu ouvi o nome da Simone de Beauvoir numa aula e decidi ir pesquisar quando cheguei a casa e percebi que esse era assim o grande livro na obra dela. E continua a ser assim o grande manual sobre feminismo com 2 volumes, leste os 2 volumes? Continua, não. Não li, e quando eu comprei não li todo, porque achei era muito pesado. Era muito pesado para mim, mas ia só dizer uma coisa que acho que é importante, que acho que sim, o Segundo Sexo continua a ser um livro basilar no feminismo ou nos feminismos, se quisermos falar no plural, mas é importante que também não fiquemos por aí. Claro. E digo isto porque há pouco tempo eu estou a fazer um mestrado na Nova, em Antropologia, e escolhi uma opcional de direitos, não era direitos das mulheres, era o tempo das mulheres, era este o nome da disciplina. E que, pronto, havia uma parte supostamente sobre interseccionalidade e eu estava muito entusiasmada para conhecer mais autoras negras, autoras trans, que falassem dos feminismos nesta pluralidade. Sim. E sinto que a academia às vezes está muito presa ainda a Simone de Beauvoir
e a esse tempo. E eu acho que sim, é importante nós olharmos para trás e percebermos e valorizarmos esse contributo e tê-la como um grande exemplo no pensamento feminista, mas também olharmos para o que está depois, não é? O que veio depois e o que também questiona aquilo que a Simone de Beauvoir... Sim, e o que é que vem depois? Diz-nos lá assim alguns nomes, além, eu lembro agora por exemplo da Chimamanda. A Chimamanda, a Jamila Ribeiro também, Sim. Carla Cotirene. De repente estou aqui a falar em autoras brasileiras, gosto muito de autoras brasileiras. E achas que então que os cursos do ensino superior deviam ser atualizados a esse nível? Sem dúvida. E deixaste a proposta aos teus professores? Bem, nós meio que aquilo não era o meu mestrado, portanto era a minha opcional, mas as pessoas que estavam a fazer esse mestrado exigiram mais, porque às tantas tens uma pessoa que é muçulmana na turma e que não vê nunca ser referida a uma autora que fale sobre os direitos das mulheres muçulmanas, ou tens uma mulher negra que também está na turma e que não vê nunca ser mencionada uma autora negra. E isso é muito preocupante e é muito decepcionante para quem às vezes faz um esforço enorme para conseguir pagar as propinas porque tem trabalhos precários mas quer continuar a estudar, ou para quem simplesmente até tem possibilidade mas tem um filho e tem de estar ali a despender o seu tempo para aprender mais e de repente também não se sente representada nesse currículo, não é? Sim. E sente que está um bocado parado no tempo. Olha, para os jovens jornalistas que estão a tentar furar o meio, o que é que tens a dizer sobre começar em grupos de média alternativos? Olha, eu comecei em grupos de média alternativos porque queria e porque também não tive alternativa. Porque eu não tive aquela possibilidade de fazer um estágio quando acabei o curso. E acontecia muito isto de pessoas que estudavam numa determinada universidade e que tem um estágio protocolo. Tem um estágio, exatamente, e que às tantas, pronto, as pessoas gostam delas e mais tarde há uma licença de maternidade e vão chamá-las, ou alguém se vai embora, vão chamá-las. E eu não tive essa oportunidade. Portanto, o que eu fiz assim que vim para Lisboa foi ir trabalhar para um centro comercial. Uma loja de malas. Uma loja de malas. Que te ensinou qualquer coisa. Ensinou, sim. E comecei a colaborar com alguns mídias alternativos porque ao mesmo tempo sentia que ia ser o lugar onde eu ia ter mais espaço para fazer o que eu quisesse. Porque... Sim. Além de eu não ter tido essa oportunidade de ter um estágio, eu sabia que se eu quisesse entrevistar uma pessoa, não sei, como a Sónia Guajajara, ou uma líder indígena, ou um Álvaro Siza, eu não ia entrevistar essas pessoas se estivesse num grande grupo de comunicação social. Exatamente. E ficavas em espera ou nem sequer saías da relação. Não era considerado, não é? Portanto, acho que foi muito positivo eu começar por aí e continuo Continuo no Shifter, a co-editar com o João Ribeiro. E continuo a acreditar nos meios alternativos como um espaço de total liberdade. Eu sei que às vezes isto é um bocadinho mal recebido por parte dos órgãos generalistas. Que não é que as pessoas não tenham liberdade, não é que as pessoas que trabalham lá façam um pior trabalho, mas sinto que para pessoas da nossa geração às vezes é uma forma de tu furares e de também falar sobre coisas que não vês nesses lugares. Sem dúvida, eu trouxe este tema porque sei, por experiência própria, que acabado o curso de jornalismo quer-se entrar em grandes grupos de comunicação social, mas é curioso que recentemente anda a circular um documento com os salários dos jornalistas em Portugal e o que paga melhor naquele documento é precisamente o Fumaça. Verdade. Que é assim uma chapadinha grande aos nossos órgãos de comunicação social, não é? É verdade. E eu acho que às vezes as pessoas revoltam-se com isto de repente as pessoas do Fumaça ganham 1.300 euros e eu estou aqui a ganhar 700 e tal euros, mas quer dizer, não são eles que estão mal, eu é que ganho mal, não é? Portanto, é complicado, acho que é muito complicado e é isso. Outra coisa que eu também... Não é que não tive essa oportunidade de fazer por me terem aberto essa porta, ou por não me terem aberto essa porta, mas eu nunca fiz um estágio não remunerado, porque efetivamente não podia fazê-lo, por isso é que fui trabalhar para a loja de malas e não tentei um estágio não remunerado. Mas fui fazendo o meu percurso. Eu acho
E já tinhas artigos para mostrar, sempre que tiveste artigos basicamente desde o Jornal Universitário do Porto, onde passaste também. Sim, é verdade. Também foi a tua primeira escola assim prática de jornalismo. Foi a minha grande escola de jornalismo e é muito giro porque agora que olho para trás, vejo que há pessoas da minha geração que passaram por lá, como a Renata Monteiro, que está no P3, ou a Margarida David Cardoso do Fumaça, pessoas que vêm dessa escola do Jornal Universitário do Porto e que, não querendo falar por elas, mas sei que o JUP, que é assim que nós chamamos ao Jornal Universitário do Porto, é uma grande escola para toda a gente, porque de onde quer que tu venhas, estejas em que faculdade estiveres, tu ali vais aprender a fazer fazendo, um bocadinho como aquilo dos jornais escolares que te estava a dizer há pouco, esta importância da agencialidade e de tu fazeres por ti e aprenderes por ti. Tu podes estar numa aula, mas como é que vais aprender a fazer uma reportagem sem ser fazendo? Às vezes tens de esperar até ao 3º ano, porque tens cadeiras práticas só no 3º ano, no primeiro e no segundo são cadeiras mais teóricas, e tu ali podes entrar logo no 1º ano de faculdade e começar a fazer coisas e aprender fazendo. Tu, antes do Gerador, uma plataforma e revista de jornalismo lento, como bem disseste, que aconselho, fizeste uma pós-graduação em curadoria de arte. Sim. O que é que pretendias com esta pós-graduação e o que é exatamente a curadoria de arte? Olha, eu não sei o que é que pretendia. Não, Querias ir para Lisboa? Não. Não, acho que foi outra daquelas coisas na vida em que tudo se alinhou para isso acontecer e fez sentido, e acho que continua a fazer. Não é por eu agora não ser curadora que essa pós-graduação não me fez sentido, mas como tu disseste, eu estive na Soares dos Reis, só que eu sempre fui, como eu estava na Soares dos Reis, porque queria saber mais sobre cultura, ou naquela altura mais sobre têxteis para ser jornalista de moda. Eu era a pessoa na escola de artes que não desenhava bem, mas que aprendeu a desenhar, que não era naturalmente dotada para o que quer que fosse nas artes. E quando eu fui de Erasmus, fui para Ljubljana, fui visitar um museu em que senti a ausência de curadoria, porque senti que não havia uma intenção na forma como as obras estavam dispostas no espaço, e isso fez-me alguma confusão. E então pensei, ok, isto fez-me confusão, o que é que eu posso fazer, o que é que gostava de perceber mais sobre curadoria, vou ver se há algum mini curso, uma coisa assim de 3 semanas, não sei, e só encontrei essa pós-graduação na Nova e decidi ir para a pós-graduação, e foi muito bom, e foi isso que me trouxe até Lisboa. Apesar do jornalismo ser um fio condutor na tua vida, ainda experimentaste assim algumas áreas diferentes, como a curadoria e também como a moda, que inicialmente parecia um sonho que se foi esbatendo na Soares dos Reis, precisamente. Sim. E eu acho que não só na Soares dos Reis, mas também, porque quando eu fui para o Jornal Universitário do Porto, eu estava na editoria de cultura, também escrevi para a Opinião, mas a cultura foi aquela em que acabei por estar mais, e depois por ser editora lá está, com a Renata Monteiro, que é do P3 hoje em dia. Éramos as 2 editoras de cultura, e na altura eu cheguei a escrever sobre moda e era uma coisa que me entusiasmava. Mas quando percebi como é que funcionava o mundo das revistas de moda em Portugal, perdi totalmente o interesse. Como é que funciona o mundo das revistas de moda em Portugal? Olha, é uma realidade que eu não tenho sequer ideia. Funciona muito, por exemplo, se calhar vou falar de uma situação concreta para poder explicar-te. Por exemplo, numa semana da moda, como Moda Lisboa ou Portugal Fashion, normalmente as pessoas vão ver os desfiles e vão depois dizer o designer tal apresentou esta coleção, e falar assim muito por alto da coleção, mas de um ponto de vista estético, não é? E interessava-me sempre, lá está, pensando também na Betty, de Hagley Betty, ter outro tipo de questionamento, e as minhas grandes referências nas revistas de moda internacionais eram a Daisy, da ID, que são revistas mais direcionadas para os jovens e que não só falam sobre a moda enquanto expressão artística, mas também falam sobre as grandes questões da atualidade. E como é que são revistas britânicas, portanto, como é que os jovens britânicos estão neste momento a viver a morte da rainha, esta situação da morte da rainha, que questões é que isso traz sobre colonialismo, como é que isto cabe numa revista de moda? Também cabe, só que cá em Portugal eu não encontrava nem encontro esse espaço. Sim. Tu foste uma criança que cresceu a ler, não é? Já aqui falámos sobre as revistas e os livros, e como é que te foi passado esse bichinho da leitura? Vias pessoas à tua volta a ler?
Sim, a minha mãe costumava ler aqueles romances, não é? Mas Sim. costumava ler. E eu acho que não só na escola primária, porque tive um professor fantástico que incentivava muito a leitura, não impingindo leituras, mas dando esse espaço para nós lermos o que quiséssemos. Isso foi super importante, o professor Raul. E depois, quando a minha mãe teve de ir tirar uma licenciatura, porque foi naquela altura do bacharelato e que de repente já não era válido, e ela teve de tirar o curso à noite, e às vezes eu ia com ela para o Porto, e quando ela tinha de estudar para a biblioteca. E então, eu perdia-me na biblioteca. Eu também tive essa experiência, minha mãe também estudou comigo já crescida, e isso é uma influência grande, vês, não é? A pessoa mais importante para ti ali absorta em livros, no fundo, ou em textos, em papel. Em papel. E nós íamos para a biblioteca do Palácio de Cristal, para a biblioteca Almeida Garrett, e eu descobri aqueles livros de adolescentes, não sei se te lembras, que tinha uns desenhos na capa, assim, de umas raparigas, que era tipo a minha amiga, não sei o quê. Eram histórias, assim, de adolescentes. Okay. E eu tinha uns 10 anos, então o que eu fazia era, peguei naqueles livros e fui pedir para requisitar e dizia, isto é para a minha irmã mais velha. Não era para mim, mas eu sentia vergonha de estar a pedir aquilo, não era para a minha idade. E a minha mãe ainda hoje conta isso e ri-se imenso, mas acho que além de me terem incentivado a ler, o que foi importante foi dar-me essa liberdade para eu escolher o que é que queria ler. E isto de estás aqui na biblioteca e vai ver que livro é que tu queres. Sim, já aqui falaste do professor Raul, que incentivava muito ao questionamento do mundo, numa altura em que parece que vivemos uma crise, não é? Dos professores, há cada vez, ou vai haver cada vez menos professores nas nossas escolas públicas. Acho que é importante tentarmos revitalizar esta profissão, lembrando-nos dos bons exemplos e da influência que tiveram na nossa vida. Tu contavas-me que ele falava convosco como se fossem adultos, mostrava-vos filmes e músicas e fazia reflexão sobre isso. Queres-nos falar mais um pouco sobre este professor e porque é que te marcou tanto? Quero. Ele marcou-me mesmo muito, e não foi só a mim, eu ainda tenho um grupo de amigos que vêm dessa altura, com os quais eu fiz um jornal escolar que foi edição única, só tivemos... Ainda não havia público na escola? Ainda não havia, não, já havia público na escola. Só com o professor Raul? Não, já havia, mas eu não sabia, mas o projeto já existia, não é? Okay. E nós decidimos fazer um jornal escolar, mas ele era um professor que que era muito rigoroso na aprendizagem, mas que nos dava muita liberdade para fazermos o que quiséssemos e sobretudo para pensarmos além daquilo que era óbvio e questionarmos o mundo, e que nos fazia sonhar também. Eu lembro-me que havia um cantinho que nós tínhamos na sala para o qual nós podíamos ir se acabássemos os trabalhos mais cedo, e nesse cantinho tinha álbuns de fotografia das viagens que ele tinha feito. Não era propriamente fotografias dele, mas o meu preferido era o da viagem a Pompeia. Então eu tentava acabar muito rápido para ir lá e ver aquelas fotografias. E até hoje eu quero muito ir a Pompeia por causa daquelas fotografias que eu vi ali. Ainda não foste? Ainda não fui. Ainda é um sonho a concretizar. É verdade. E ele não te punha nenhum entrave daquilo que tu queres fazer, aquilo que tu queres ser, com o que é que tu queres sonhar. E além disso tinha uma educação pensava a educação de uma forma muito transversal, porque não só nos dava as disciplinas que é suposto estudar, matemática, português, estudo do meio, expressão plástica, mas também fazia teatros connosco. Ele é que pensava uma peça de teatro, ele é que a escrevia, e nós depois fazíamos a peça. Ele é que pensava os figurinos, ele é que pensava tudo isso. Até houve uma peça que era um musical, e que nós apresentamos em Fátima, e lá está, são memórias que nos marcam e que ainda hoje os meus amigos são de áreas muito diferentes da minha, e todos nós temos imenso interesse pela cultura e pelas artes. Sim, achas que foi toque de Raul então? Foi, eu acho que foi. Mas olha, houve também a professora Joana Antunes, professora de balé, que também foi mais uma professora marcante no teu percurso. Foi, agora eu quase me emociono a falar dela. A Joana eu acho que ela foi das pessoas mais marcantes na minha vida. Eu acho que não é só no meu percurso, na minha educação, percebes? É de uma forma ela assim... fez com que tu te interessasses mais por arte a sério. Sim. Que é que ela fez para que tu te interessasses mais por arte? Eu acho que é importante começar por dizer que a Joana é uma pessoa, além de ser uma pessoa muito especial e muito sensível, é uma pessoa que sempre olhou para a dança além dos cânones. Então, quando nós éramos mais pequeninas, eu e as minhas amigas que andavam no balé, até tínhamos aquela coisa de querermos usar um tutu, porque toda a gente quer usar um tutu, porque é aquele símbolo de que és uma bailarina.
E nos espetáculos da Joana nós nunca usávamos tutu, e aquilo para nós era um bocado estranho, tipo, só quando formos mais crescidas é que podemos usar. Mas porque para ela aquilo era uma forma precisamente de contornar isso que é suposto ser num espetáculo de balé ou numa aula de balé. Fazíamos imensos exercícios de improvisação. E contornar os cânones, não é? E contornar esses cânones. E além de todos esses exercícios, ela também trazia uma série de pessoas que eram das amizades dela e bailarinos com quem ela trabalhava e que eram amigos dela, que de alguma forma nos davam, não sei, assim, mini aulas que nos faziam conhecer coisas que iam além daquilo que podia ser mais uma aula de balé ou de contemporâneo, e foi assim que eu conheci a Pina Bausch. E havia espaço para vocês serem vocês mesmas, não é? No balé. Sim. Mas nem sempre tiveste bons professores também, houve professores assim menos corretos, não é? No teu percurso. Sim, eu acho que toda a gente os tem, na verdade. Mas é importante é que esses professores que não são tão marcantes positivamente, vamos dizer assim, sim. Que consigamos relativizar a marca que eles deixam. Sim, mas tu contavas uma coisa importante, interessante, que é um professor fez pouco de ti porque disseste que gostarias de trabalhar na Vogue, e ele, tu, na Vogue? Como assim? Tu superaste isso, mas pode haver uma criança ou um adolescente que não o supere, não é? É isso. Eu não acho que seja particularmente especial por ter superado isso, não é? Mas felizmente os meus pais nunca me cortaram as asas, nunca me cortaram os pés para eu pensar que sim, ok, se eu quisesse podia trabalhar na Vogue, se calhar até podia nem vir a trabalhar, como não vinha a trabalhar. Mas é muito importante tu teres uma rede de apoio para que não só professores que têm esse tipo de comportamento, não é? E que à partida te dizem que tu não és capaz ou que tu não vais fazer, e que eu acho que ele nem fez isso por mal, porque na verdade ele continua a ser meu amigo no Facebook hoje em dia. E não vamos revelar nomes, não. Mas acaba por ser o contrastante com o tal professor Raul que fazia sonhar, não é? Sim. E por isso é que eu acho que é importante tu teres uma boa rede e que a escola também seja essa rede, ou que te permita construir essa rede. Porque quando tu nunca vais ter um ambiente perfeito na escola, com amigos, com as pessoas que estão à tua volta, e portanto eu acho que é fundamental haver sempre alguém atento a tudo que se está a passar à tua volta, e nesse caso eu acho que tive sorte com os meus pais também. Às vezes eu ligava ao meu pai a chorar na casa de banho na escola, porque tinham gozado comigo por causa disto ou daquilo. E o meu pai, pronto, não sendo uma pessoa que vivia comigo e que estava assim comigo diariamente, era uma pessoa muito importante para isso de eu não querer saber. Ele dizia-me, olha, eu também vestia como os Beatles na minha altura e gozavam comigo, e pronto, e estou aqui, não ligues, se é quem tu queres ser. Pronto. Olha, vamos aqui entrar nas tuas referências. Eu gostava de fazer um exercício. Vamos tornar conhecidos alguns dos nomes que são para ti referências, e eu proponho que lhes dediques assim a um parágrafo, ou um tweet ou dois, para que todos saibamos quem são e que eventualmente possamos ir pesquisar mais sobre cada um. Começávamos pelo Jean-Luc Godard, que nos deixou recentemente. O que é que nos podes dizer? Complicado. Complicado só porque eu já não tenho a mesma adoração pelo Godard que tinha nos tempos da Soares Reis. Mas o Godard era um cineasta da Nouvelle Vague, que foi um período muito particular do cinema, muito vibrante, e que foi considerado um dos grandes pensadores também do cinema, não só pelos filmes que ele fez e pela obra que ele deixou, mas também pela forma como ele pensou o cinema. E há uma coleção de filmes que ele tem que eu gosto muito, que se chama Histoire du Cinéma, que é Histórias do Cinema, que é em que ele conta a história do cinema à moda do Godard. E que quando eu vi, foi assim, quis logo comprar aqueles DVDs para ter em casa, porque eu sou essa pessoa. Sim. Porque foi uma coisa muito fascinante para mim, e acho que com tudo aquilo que possa ser também questionável no Godard e no cinema do Godard, é muito interessante. Ele tem uma obra interessantíssima e que não podemos não passar por ela. Sim, não é? E nessa mesma altura tinhas como referência na pintura a Paula Rego, que por acaso não é muito fã do Godard, by the way. Exato. Como é que nos podes descrever, caracterizar a Paula Rego? Eu acho que ela não ser fã do Godard também já diz muito sobre ela. Porque ela dizia que ela era demasiado intelectual e que ninguém entendia nada. Exato. Mas a Paula Rego é esta personagem que não tem, ela diz sempre o que quer dizer, dizia sempre o que queria dizer, não é?
E para mim o mais fascinante na Paula Rego, além de todo o percurso dela enquanto mulher e todo o percurso dela na luta pelos direitos das mulheres, também na fase em que se estava a pensar na legalização do aborto em Portugal, ela foi uma figura importantíssima, e é um assunto que nem sempre se fala, não é? Porque, pronto, é normal, a pintura dela tornou-se grande demais, Sim. maior do que ela própria, mas a forma como ela representa aquilo que... os assuntos sobre os quais nós não queremos falar ou não querem que nós falemos, não é? Isso que tu dizes dela não gostar do Godard e diz, não, eu nunca gostei dele. Ela também faz isso na pintura, de alguma forma. Ela pinta aquilo que ninguém quer falar sobre. Sim, tu descreveste a pintura dela como grande demais, maior do que ela própria. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta que é também uma provocação, não sei se é uma provocação ou uma pergunta, que é o que é que achas de termos tido um dia de luto nacional por Paula Rego e termos agora 3 dias de luto nacional pela Rainha de Inglaterra? Bem, eu acho que esta é daquelas perguntas que tu fazes que deixa uma pessoa assim um bocado... não sei. Porque algumas pessoas podem não saber efetivamente que é grande demais, não é? Não é, É verdade, só um símbolo grande português, é um demais. símbolo mundial. É assim, pessoalmente não me faz sentido que existam esses 3 dias de luto nacional pela Rainha de Inglaterra. Mas tal como há coisas que são, não sei, acho que há coisas que são maiores do que nós. E acho que este é um dos assuntos que é maior do que a minha compreensão. Portanto, acho que este é o comentário que eu posso fazer sobre o assunto. Acho que é importante, para mim, se nós pudéssemos ter 3 dias de luto pela Paula Rego, não sei também se seria exagerado ou se... O Saramago teve 2. Exato. Pelo menos 2, talvez. Mas talvez seja um sintoma dessa visibilidade que ela, enquanto mulher que põe o dedo na ferida, também não tem, não é? Então continuamos a falar sobre Paula Rego no nosso dia-a-dia e sempre que possível para que ela não seja esquecida. Avançamos para a fotografia de Nan Goldin. O que é que nos podes dizer sobre a Nan Goldin? A Nan Goldin, que vai estar no Porto agora, acho que é em novembro, na Universidade de Lusófona, onde eu estudei. Eu digo isto com muito orgulho porque eu conheci a Agnès Varda, que também é uma das minhas grandes referências na Universidade de Lusófona. E agora a Nan Goldin vai dar uma masterclass e vai receber um doutoramento honoris causa, e ela é assim, uma das minhas maiores referências na fotografia e nisto de pensar as imagens, de mostrar o que não é visível, mas fazendo-o com muita naturalidade. Porque a Nan Goldin fotografa sempre pessoas que ela, ou até uma certa altura, fotografava sempre pessoas que ela conhecia. Fotografava os amigos dela, os namorados dela, ela própria com os seus companheiros, ela depois de ter sido violentada por um companheiro, e havia um registro muito cru que me interpelou quando eu conheci a fotografia da Nan Goldin e que achei assim super fascinante, porque mais uma vez, como a pintura da Paula Rego, era tudo aquilo que não queriam que eu visse até uma certa altura, eu e toda a gente, não é? Sim. E foi isso que mais me encantou no trabalho da Nan Goldin e toda a personagem dela, porque é uma pessoa... tal como a Paula Rego também, claro, mas é uma pessoa para quem a vida e a obra estão muito coladas, né? É quase impossível tu descolares a vida e a obra, onde é que começa uma coisa e onde é que acaba e onde é que começa a outra, não é? Sim. Algum nome que gostasses de acrescentar a este nosso capítulo de referências? Saímos daqui todos um bocadinho a saber mais, não é? Vou acrescentar a Agnès Varda. Sim. Porque o cinema dela também me marcou profundamente e porque tenho pensado que a minha forma de olhar para o jornalismo também vem muito da importância que o cinema dela tem na minha vida, porque tal como para mim o mais importante é fazer este jornalismo se calhar mais narrativo, ou de contar as histórias das pessoas e não tanto entrevistar aquela pessoa. Claro que é importante para mim, ou eu fico contente por entrevistar o Álvaro Siza, mas também fico profundamente emocionada quando uma pessoa que não é conhecida por ninguém decide partilhar a sua história comigo e confiar em mim, não é? E a Agnès Varda olhava sempre para estas pessoas que estão fora das câmaras. Sim. E eu acho que eu sempre quis fazer cinema como ela, e acho que se calhar
tenho trabalhado para fazer jornalismo como ela fazia ao cinema. E cinema e documentários? Há uma coisa que gostaste de fazer, agora que disseste que sempre quiseste fazer cinema? Eu adorava, sabes Sim. que eu fui para o meu mestrado porque tinha muito esta coisa de querer experimentar fazer documentário, mas como fui para o mestrado na altura da pandemia, e em que veio o segundo confinamento obrigatório, eu acabei por não ter as cadeiras práticas da forma como eu esperava. Mas gostava muito, não sei. O que é que procuras em antropologia com foco em culturas visuais, não é? Sim. Esta coisa de ler as imagens, e eu fui para lá com um objetivo muito concreto, isto porque, na verdade, eu já queria fazer um mestrado em culturas visuais ou cultura visual, porque tive uma cadeira quando fiz o Erasmus em Ljubljana, e fiquei muito fascinada com esta possibilidade de olhar para as imagens, e que já tinha também, na verdade, na Lusófona, com um professor que também foi muito importante para mim, o João Sousa Cardoso, que é um dos responsáveis por a Nan Goldin ir à Lusófona. Não é da família da Amadeu Sousa Cardoso, pois não? Por acaso não sei. E nós, por exemplo, com o Nanni Moretti, nós passamos um semestre a ver os filmes do Nanni Moretti, toda a obra dele, e a pensar as imagens, e interessava-me muito isto. E depois pensar aqui como é que as mulheres são representadas no cinema, ou como é que pessoas indígenas são representadas, pessoas negras são representadas, pessoas trans são representadas. E eu fui com essa vontade para o meu mestrado, de analisar as imagens e perceber o que é que está nas presenças, mas o que é que está nas ausências também. Olha, e Marco de Canaveses, como é que foi crescer no Marco? O que é que tens em ti ainda no Marco de Canaveses? Foi maravilhoso. Eu não tenho família no Marco, mas e sempre que me perguntam de onde é que és, eu nunca sei, porque a minha mãe é minhota, o meu pai é de Gaia, eu cresci no Marco, depois fui para o Porto, depois vim para Lisboa, mas acho que a minha raiz está muito entre Monção, que é a zona onde a minha mãe cresceu e nasceu, e de onde era a minha família materna, e o Marco de Canaveses, porque não sendo um lugar onde eu tinha família, foi um lugar onde eu fui muito feliz, e eu acho que não imagino sequer a crescer ou a ter crescido noutro sítio, porque como cresci nesta altura em que a internet já tinha surgido há uns bons aninhos, mas estava a democratizar, e eu podia ir ao Messenger conversar com os meus amigos, ou podia ir ao YouTube ver videoclipes ou ouvir música. Enquanto eu tinha isso em casa, também tinha a possibilidade de brincar na rua, de sair com os meus amigos, de ter férias de verão em que nos encontrávamos às 2 da tarde ou às 3 da tarde num determinado lugar, e andávamos só pela rua a conversar e a descobrir-nos a nós próprios e a descobrir o mundo. E isso foi super importante para mim. Tu costumas regressar lá? Fui lá há pouco tempo, e vou às vezes também porque tenho amigos que ainda vivem lá, e é sempre muito nostálgico. Sim. Porque de repente passo para a minha escola primária, já não é o mesmo edifício, a minha escola ainda tinha um edifício de Estado Novo, entretanto já não é assim. Passo por um infantário onde a minha mãe trabalhou muitos anos, jardim de infância. Ela ia ficar chateada comigo se eu dissesse infantário. E onde eu andei também, e também já as coisas são diferentes. Eu acho que eu sou uma pessoa muito nostálgica, e tenho muito esta coisa de passar por a minha casa, que já não é a minha casa, e agora vivem lá outras pessoas, e sinto muito essas coisas, das coisas que já não são como eram. Isso não é necessariamente mau, mas deixa-me profundamente nostálgica. Tu és nostálgica e não tens problemas em ser uma pessoa emocional e vulnerável. Sim. Ouvi dizer. É verdade. Que contraria bastante a regra. Normalmente as pessoas gostam de guardar as suas vulnerabilidades. Porquê é que resolveste deixar essa arma no chão, não é? Não andas armada propriamente, estás disponível para ser vulnerável? Sempre foi assim? Eu acho que não sei ser de outra forma. Eu acho que antes encarava isso como uma fraqueza, e comecei a perceber que, se calhar, quando encontrei aquela expressão do pessoal o pessoal é político, o privado é político, que é uma expressão que se usa muito também no feminismo, não é? O que se passa em tua casa também é político. Comecei a ter mais consciência de que havia muita coisa nessa vulnerabilidade, e às vezes em memórias minhas muito particulares e muito específicas, que são universais ao mesmo tempo. Isso que tu dizias da minha mãe no início, ou dos meus pais estarem separados,
por um lado faz parte das minhas memórias pessoais, mas ao mesmo tempo é o retrato de uma altura, de uma época, e por isso é que eu acho que pode ser muito poderoso tu seres vulnerável, porque também permite, ou também dá espaço às outras pessoas para serem vulneráveis contigo. Sim. Olha, eu há pouco no capítulo dos professores foi um pouco injusto e esqueci-me de um professor marcante, o professor Kurnik, que tiveste na Eslovénia. As aulas eram sempre épicas, dizias-me tu. Acho que isso merece ser partilhado, não é? O que ele fazia era muito dedicado a pessoas refugiadas. Sim. O Andrei Kurnik era o meu professor de movimentos sociais, que era uma cadeira que foi uma cadeira que eu tive, que escolhi. Bem, dizer aqui que todas as cadeiras que eu tive em Erasmus foram tudo menos aquilo que era suposto eu ter em jornalismo, se calhar. Okay. Mas porque eu devia equivalências, pelo menos? Sim, tive equivalências. Tive equivalências. E também tive professores muito abertos na lusófona para perceber que algumas disciplinas que podiam não ser as mais óbvias iam ser muito boas para mim, ia ser super positivo eu tê-las, e esta de movimentos sociais foi sem dúvida uma delas, e eu não sabia, não conhecia nada do professor, não sabia quem é que ele era, e de repente quando chega à primeira aula foi estar ali a ouvi-lo a falar, e ele fazia-me lembrar o meu professor, o João Sousa Cardoso, porque era um professor que podia estar sentado a falar e era super interessante, e eu queria estar a aula toda a tirar apontamentos, e não era uma aula chata, mesmo que ele estivesse a falar durante 2 horas, eu queria só estar ali a ouvi-lo e a tirar apontamentos. E depois é que percebi que ele era um ativista super importante no apoio aos refugiados lá na Eslovénia, em particular em Ljubljana, e que era dinamizador de muitas manifestações e muitas coisas que, bem, na verdade, se eu esperasse mais umas semanas ia perceber isso, porque nós falávamos sobre isso nas aulas, e ele dizia, por exemplo, vamos ter uma manifestação ali na fronteira com a Itália, quem quiser ir, digam-me os vossos nomes, eu ponho no autocarro. Quer dizer, tu não vês isto na universidade em Portugal, não tens um professor que te diga uma coisa destas. E houve uma aula em particular que me marcou, bem, várias, mas nós fomos ao ROG, que era um centro cultural lá na Eslovénia, em Ljubljana, que era uma antiga fábrica de bicicletas, que a marca chamava-se ROG, ainda existe. E lá viviam pessoas refugiadas. E também tinhas um centro feminista, tinhas um centro LGBTQIA+, ou seja, era um espaço de acolhimento, seja para organizar a Marcha do Orgulho de Ljubljana, ou para receber refugiados num outro espaço do ROG, ou para ter festas techno, que também havia lá numa partezinha do ROG. E uma das aulas, nós fomos com o Andrei Kurnik ao ROG, e estivemos a comer castanhas com algumas pessoas refugiadas que viviam lá, que nos estiveram a contar as suas histórias, e isto foi uma aula. Isto pode ser uma aula, não é? Eu acho que é isso que é super inspirador no trabalho do Kurnik e na abordagem dele ao ensino. Olha, Carolina Franco, isto foi difícil? Não. Voltavas a vir? Ou estás arrependida? Alguma coisa mais que achas que tenha ficado por dizer? Não, acho que tocaste nos pontos certos. Acredita que todas as vozes, em todas as idades, vindas de todos os contextos, são válidas para questionar o mundo, e é por isso que defende que o projeto do Público na Escola faz tanto sentido. Entende o jornalismo como uma forma de valorizar o outro. Ao entrevistar alguém, tem a preocupação de tentar que a pessoa fique sempre confortável e que aproveite o momento para se empoderar, para tomar o microfone. Vive cada peça que escreve como se fosse a vida dela, envolve-se mesmo, fala sobre o assunto durante largas horas. Crescer no Marco de Canaveses no início dos anos 2000 foi um privilégio, natureza e amigos por um lado, acesso à internet e a outras referências por outro. Uma das coisas que mais gosta de fazer é relacionar referências de mundos aparentemente distantes. Quanto menos parece estar relacionado, maior a probabilidade de se entusiasmar. É provável que a internet a tenha permitido ouvir as novas músicas de Mac Miller e dos Mind the Gap enquanto pesquisava mais sobre o movimento feminista. Passou 5 meses intensos em Ljubljana, onde fez Erasmus. No Jornal Universitário do Porto cobriu os primeiros concertos, escreveu crítica de cinema, foi a festivais de verão, escreveu sobre exposições. A grande vantagem de ter começado em média alternativos como a Comunidade de Cultura e Arte, o Gerador ou o Shifter foi que nunca houve constrangimentos por ser jovem, por ser mulher ou pouco experiente. A premissa era fazer sempre o que achava que precisava de ser feito e não tinha visto noutros média. Não procura muito o spotlight, não tem uma ambição desmedida, fica feliz e realizada com os espaços intermédios, com a felicidade dos outros, com ensinar ou aprender algo, tem uma grande capacidade de valorizar as pequenas coisas, está a tirar o mestrado em
em Antropologia, com foco em culturas visuais. Trabalhou numa loja de malas em Lisboa, antes de começar a trabalhar no Gerador, onde encontrou espaço para contar histórias sobre os temas que mais a interessam: cultura, desigualdades de forma geral e direitos humanos. Defende que o jornalismo deve olhar para a margem, questionar quem tem autoridade sobre os vários temas do nosso dia-a-dia e procurar uma visão interseccional sobre os assuntos. Não podemos falar com pessoas queer só no mês do orgulho gay, mas também quando queremos escrever sobre direitos laborais. Não podemos falar com pessoas negras quando queremos escrever sobre racismo e representatividade, mas também quando escrevemos sobre habitação. Acredita que esta é a mudança de que precisamos para ontem. Quem o conhece diz que é a pessoa com mais paciência e genuíno interesse em ouvir os outros, seja o estafeta de entrega de comida, um entrevistado ou uma pessoa aleatória, fica horas a falar com quem quer que seja e tem muita sensibilidade para o fazer. Isso reflete muito no jornalismo que pratica, menos estatístico e mais narrativo, quer sempre mais uma fonte ou que a ideia seja ainda melhor. Tem sempre a preocupação de ter pessoas reais e quanto mais reais, melhor, sem ser só especialistas. Nós só podemos agradecer à Carolina Franco pela sensibilidade e pela partilha da última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. Carolina, obrigada. Obrigada, Diana. Não deu nada, vês? Não. O que vamos fazer?